sou Luciana e eu vou pedindo licença para iniciarmos a construção do nosso saber integrativo sobre o contato superficial, o contato profundo, o contato sustentado que constrói a nossa realidade, a nossa vivência. Então, para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga, epistemóloga, educadora, há mais de 15 anos, também administradora, brasileira de nascimento, mas sempre me entendi como terrena, cidadã do mundo. Atualmente eu moro em Portugal e tenho também a construção da minha vida profissional no Brasil, lá nas federais do Rio de Janeiro e Federal Rural do Rio de Janeiro, tanto na formação quanto no exercício profissional, como docente, pesquisadora, e aqui em Portugal, na Universidade do Minho, em Braga, e agora na Universidade de Trás-os-Montes e Douro. E então, vamos trabalhar a questão do nosso contato superficial, profundo, sustentado. A questão do nosso contato, ela é extremamente importante, porque o contato vai possibilitar um número maior de possibilidades seletivas de nossa percepção para tudo aquilo que nós vivenciamos. Na construção do nosso saber integrativo, nós já trabalhamos o conhecimento que versa sobre a seletividade que vigora no nosso campo perceptivo. E isto acontece por conta da nossa inteireza ser ativada nos seus múltiplos níveis, no nível microdimensional, lá pensando nos quarks, que são as menores ações em movimento dos componentes das nossas partículas que vão compondo as nossas moléculas, que compõem a célula, e a célula interatuando com outras células vizinhas vão compor tecidos, esses tecidos vão constituir órgãos, esses órgãos interatuando com outros órgãos em funcionalidades que são complementares, vai constituir os sistemas, e os sistemas interatuando entre si constituirão um organismo vivo. Então nós temos a nossa vida, a nossa vivência sempre sob a ação de múltiplas dimensões que estão ativadas ou inibidas em multiníveis e trocando, interatuando porque há atuação de umas que interfere, cria movimentos distintos no entorno de outras que nos seus padrões seletivos de contato capturam, assimilam, se modificam e realizam, agem no seu espaço e criam atuações que reverberam, retornam, retroalimentam aquelas que inicialmente criaram suas ações e interatuaram sobre essa segunda. E essa segunda, sofrendo as atuações das primeiras, atuam em retorno às primeiras e
interatuam com as primeiras. Nós vivemos a todo momento esses processos de atuação, interatuação, que reverbera, que age. E esses processos que nós vivenciamos vão sendo memorizados, ou seja, vão sendo armazenados no nível de cognição microdimensional de tudo aquilo que está de modo autônomo, vivo, num determinado período, num determinado espaço. E essa capacidade de armazenamento que nos permite continuar e não sempre repetir o início, e sim nos permite dar continuidade de onde nós interrompemos a nossa vivência no momento anterior, essa nossa capacidade de memória, que é designada como memória reflexiva, é uma capacidade de memória das espécies vivas, ela cria parâmetros, padrões, ela ordena, ela classifica, ela dissocia, associa os componentes que formam a inteireza da nossa vivência. E por uma questão de economia de processo, esses parâmetros das vivências anteriores, eles são sempre acessados pelas nossas processualidades de vivência, e é isso que é chamado de seletividade, a cada vivência, a cada circunstância da nossa vivência, a cada situação. E esses parâmetros, eles têm uma importante potência de ação quando eles são resgatados e eles são ali considerados e eles exercem essa possibilidade de selecionar o nosso contato, filtrá-lo, selecionar, comparar, distinguir e escolher por aqueles que se assemelham aos parâmetros já memorizados, já armazenados no nosso interior. Então, o nosso contato, ele é aberto, ele é amplo. Só que, consequente ao nosso contato, vem a nossa ação de percepção, que é uma ação seletiva. Ela é uma ação que executa comparações e para semelhanças comparáveis aos parâmetros que já estão armazenados de experiências anteriores, é feita a escolha por uma questão de economia de processo, por uma questão de sustentação de viabilidade daquela unidade viva, é feita a escolha da ação, da percepção, está restrita àquelas possibilidades que se assemelham aos parâmetros anteriormente armazenados. E vale lembrar que os parâmetros anteriormente armazenados, eles ganharam no seu sistema de armazenamento próprio e nas vias que os recuperam, o alicerce da repetição contínua e constante que executou a sua caracterização como um superaprendizado, como aquilo que nós já executamos tantas vezes, que é uma via sobreexcitada para a recuperação daqueles parâmetros por sempre ser necessário e ser rotineiramente repetida. Então, o contato, que tem inúmeras possibilidades e nos possibilita a ação da nossa inteireza, acaba ficando restrito à nossa percepção seletiva, que evoca os parâmetros já armazenados e filtra e distingue e dá preferência de escolha àqueles aspectos que se assemelham
aos parâmetros que foram adquiridos em diversos processos de aprendizados repetitivos daquela modalidade ou daqueles aspectos que formaram aquela categoria, aquela classificação. E se nós vivenciarmos diariamente os contatos com as possibilidades da percepção seletiva, sempre vigorando sobre nós, estaremos tendo contatos superficiais, automatizados e repetidos daquelas vivências. E isso também ocorre por uma questão de haver uma seletividade, uma designação, uma questão de escolha da nossa inteireza nas suas porções mais abstratas, mais constituintes do que é chamado de porção psicológica de nós mesmos, seres humanos, para que economizamos processualidade, tempo, movimento com aquelas questões da nossa vivência diária mais básicas, digamos assim, tais como o despertar, abrir os olhos, recompor o nosso corpo em atividade, começarmos ali os nossos movimentos. Pensemos nos mais simples: mover os braços, a cabeça, pescoço, nos virarmos, sentarmos, procurarmos ali os nossos calçados, encaminharmos por sairmos da cama, por fazermos ali a nossa rotina de movimento. E tudo isso podem ser movimentos que se deem na nossa percepção seletiva automatizante e que ficam numa condução mais superficial. Contudo, se nós entendemos que na nossa inteireza o que se dá também na dimensão noturna, durante o sono, no seu componente do sonho, são elementos importantes, nós vamos estabelecer um contato no momento do nosso despertar com uma escolha de percepção seletiva que pode geralmente fazer uma sustentação do nosso contato, abrindo alguns questionamentos e que nós possamos ali, naquele momento do contato, já exercer o nosso direito livre de escolha e não só nos engajarmos no automatismo da percepção seletiva dos movimentos automáticos, sem contato profundo e superficiais do despertar. Então, poderemos realizar movimentos do tipo: quando percebemos que já estamos ouvindo sons à nossa volta, que abrimos ali rapidamente os olhos, identificamos raios de sol, que a nossa inteireza, já na nossa programação diária, estabeleceu ali como o momento do despertar, nós podemos então abrir um questionamento sobre nós mesmos e nos perguntar se nós queremos ali um despertar com contato com a nossa inteireza, naquela condição do despertar de manhã, trabalhando sobre o material que nós nos envolvemos durante a noite, que são os aspectos do nosso sono e do nosso sonho, ou se não, se queremos acordar e sofrermos, vivenciarmos a percepção seletiva automatizada em nós mesmos das nossas atividades ali do corpo e dos movimentos requerentes para iniciarmos o nosso processo de acordar e de movermos no tempo e no espaço de acordo com essa possibilidade. Se nós escolhermos ali naqueles primeiros momentozinhos que escutamos, abrimos os olhos, vimos que está a clarear e que
acordamos no nosso horário desejado, se ali nos perguntarmos e escolhermos um contato sustentado, então nós vamos serenizar abrandar, acalmar algumas atividades mentais que já paulatinamente podem surgir à nossa mente e que tragam a nossa agenda de compromissos, que tragam também questões corriqueiras como verificar o horário, verificar, enfim, como nós preparamos no dia anterior, o início do dia seguinte, se nós antecipamos a arrumação das roupas, dos pertences pessoais ou não, enfim. Ou nós podemos abrandar todas essas questões que já invadem a nossa rotina automatizada, aquela que vamos sempre repetindo todo dia, além das atividades mais básicas com o corpo, trocar as vestes, higienizar e tudo mais. Nós podemos cessar, abrandar, reduzir o nosso envolvimento nesse momento com esses procedimentos e podemos ali permanecer com a respiração que ainda é bem branda, bem calma e fechar os olhos e fazermos contato com as vivências noturnas. Percebemos a qualidade do nosso sono, se ele foi inteiro, se esse sono me permitiu dormir a noite inteira, perceber os aspectos sobre o meu soma, sobre o meu corpo, reconhecer as sensações sobre ele, se ele está completamente relaxado, ou se ele tem áreas que estão iniciando movimentação e estão doloridas, estão retraídas, estão tensificadas. Eu posso continuar nesse contato comigo mesmo e perceber se há no meu corpo alguma urgência, algum sinal de urgência, se há, escolher se eu posso acalmar a urgência e continuar sustentando aquele meu contato, e posso perceber como que está a minha respiração, minha frequência cardíaca, a disposição do meu corpo, se ele está me transmitindo um corpo com a sua bioenergética descansada e recuperada, ou se eu estou ali nessa escolha de olhos fechados, seja convidado para prolongar o meu sono, para prolongar a minha entrega com a noite, o ritmo noturno, embora o dia já tenha começado. Eu posso ali, inclusive, fazer contato com o conteúdo do meu sonho, aquela movimentação, as elaborações que o meu aspecto psicológico realizou durante a noite, enquanto o meu soma estava mais relaxado, com as suas atividades mais atenuadas para a recomposição do seu nível bioenergético. E posso ali passar alguns minutos fazendo contato com o conteúdo do meu corpo e dos trabalhos, das operações que o meu aspecto psicológico realizaram durante a noite. E aí posso identificar símbolos, que são elementos ali presentes no meu sonho, se esses elementos eram dinâmicos, se tinham fala, se tinham cor, se tinham cheiro, se eram símbolos facilmente reconhecidos, se não eram, se havia movimento, quais eram as características, porque esse sonho fala de mim, fala dos meus aspectos vivenciados e fala da minha capacidade nos meus aspectos psicológicos, que são compostos de múltiplas dimensões, de construir versões inteirezas de mim mesma e transmitir recadinhos para mim daquelas possibilidades que no meu cotidiano eu não faço muito contato, que são aqueles elementos que estão lá preservados, reservados no meu inconsciente e que são potências de mim mesmo. São chamados de inconsciente por não estarem ali disponíveis no consciente.
E se eu faço essa escolha de iniciar o meu dia com alguns minutos dedicados ao meu contato com a minha inteireza e transformo isso numa prática cotidiana, eu já estou construindo uma vivência que do início eu vou escolhendo por consciência própria, ou seja, escolhendo que ao iniciar um movimento, ao invés de eu iniciá-lo no automatismo superficial, eu vou iniciá-lo com um contato sustentado de escolha com a sua diversidade de características e de possibilidades. E aí eu estou escolhendo um contato sustentado e que pode me trazer ali elementos para um contato aprofundado. O que seria? O aprofundado seria aquele que se destaca para mim em alguns aspectos lá durante aquele contato mais sustentado e eu faço o movimento de querer registrá-los para mim, para investigar a presença deles, as características, as conexões, as múltiplas dimensões em seus múltiplos níveis manifestos ali e, inclusive, a investigação com relação ao meu conteúdo de história de vida, autobiográfico, armazenado, de reconhecimento e de distinção daquele aspecto. Então, o contato aprofundado, ele já prescinde de um registro, um interesse em que eu renove contato com estes aspectos em outras circunstâncias do meu dia, ou também de outros dias, que eu vá buscar informações que já não são minhas, mas são de outros, e eu também agregue ao o interesse que eu possa ter de escolher por uma investigação, por um contato maior em momentos diversos daquele ou daqueles aspectos que no contato sustentado eu registrei. Eu posso ter registrado na memória como algo importante que vale a pena eu voltar a ter contato em outros momentos. Eu posso manter esse registro junto comigo enquanto na minha capacidade de subdividir a minha atenção e os meus movimentos articulados durante o dia, eu vá executando outras atividades mais automaticamente, ou seja, que o meu contato fica na superficialidade pelos parâmetros que eu tenho de execução daquela atividade, como super aprendidas, e eu vou mantendo, concentrando o meu contato aprofundado naquele registro que veio de um contato sustentado. E assim eu vou tendo mais possibilidades de autoconhecimento daquele aspecto que, primeiramente, eu escolhi registrar. Primeiro eu escolhi sair da dimensão do contato superficial, automatizante e entrar num contato sustentado, onde eu passo a questionar as questões em mim mesmo e dedicar um tempinho maior na vivência daqueles aspectos que não fosse o processo automatizante e superficial. E desses aspectos que eu registro, se eu escolho aprofundar uma investigação, compreender na minha inteireza as multidimensões em quais níveis elas se manifestam, trazer a minha autobiografia, evocar se questões semelhantes nela já estiveram ali vivenciadas por mim. Se eu ainda decido obter todo um conjunto de informações e de conhecimentos vindo de outras fontes, vindo de outros seres vivos, de outros recursos que têm disponibilidade, que dispõem de informação e de conhecimento, eu vou executar um contato aprofundado. E quanto mais contatos aprofundados, primeiro contatos sustentados eu escolher fizer, com um tempo maior de contato
e com o pressuposto de eu executar registros de seus aspectos, de suas características, de suas interesses, de suas versões, das mensagens, dos símbolos, dos signos envolvidos, eu vou ter elementos mais profundos para fazer uma escolha de um contato de profundidade investigativo, para que eu auto me conheça naquilo, conheça as minhas interesses, conheça os movimentos do meu físico, com a sua fisiologia, com a sua bioenergética, os movimentos das minhas dimensões racionais, cognoscentes, das sensações, que são aqueles movimentos sobre o soma, e das designações deles, chamadas de emoções, sentimentos, das impulsões de fazer movimentos de relações, de troca com outros elementos vivos e as suas reverberações, que são as dimensões relacionais, sociais, interpessoais, das inteirezas, das multidimensões, dos meus parâmetros de justas medidas, das minhas categorizações, classificações que estão relacionadas com aquilo, e aí trazendo muito associadamente a minha autobiografia, a minha história de vida, e trazendo os conteúdos similares, semelhantes àquele ali, e inclusive estudando-os nas suas similaridades, nas suas distinções, nas suas associações e nas suas dissociações, naquilo que converge e diverge. Então, fazendo contato com todas essas possibilidades, mais as transpessoais, as que extrapolam a mim mesmo, e as transcendentais, aquilo que extrapolam o meu próprio sistema de encontrar dimensões sagradas, forças maiores. Então, articulando toda a minha inteireza possível, eu vou saindo dos contatos superficiais, de uma ação da minha percepção seletiva automatizante, vou criando registros de escolha do meu contato, de um contato sustentado, e desses registros advindos do meu contato sustentado, podendo escolher um contato profundo, investigativo das minhas inteirezas e todas as ações delas nesses contatos, e podendo estabelecer vivências que tragam mais autoconhecimento e mais apropriação do meu direito livre de escolha e um pleno exercício dele na minha vivência e na construção de mim mesmo e na construção das minhas histórias de vidas, podendo ali identificar as necessidades de ajustes, os aspectos que eu já posso me sentir própria para transmutar, para iniciar processos que vão transmutando, vão criando modificações sobre mim mesma, sustentando essas modificações e apresentando a mim a possibilidade de me identificar como um ser maior, um ser melhor, um ser em desenvolvimento, um ser em transmutação, em processos de mudanças, e querer me manter por essas vias e assim encontrando lugares em tempos diversos que eu escolha estar, trocar, relacionar, desempenhar minhas possibilidades, os meus potenciais, me fazendo viva e me mantendo no processo vívido de promover a minha vivência de modo interatuante com todos os outros seres vivos, num grande processo integrativo que flui em ato contínuo e de modo vivencial, de existir, de viver, de estar, de trocar, de me modificar, de aprender e desenvolver os meus potenciais. Então, assim, nesse vídeo, nessa construção do saber desse vídeo sobre
os contatos de superficialidade, sustentados e de profundidade, estamos aqui, chegando ao final dessa construção do saber, manifestando aqui a minha gratidão profunda por essa oportunidade de construir esse saber integrativo com vocês, convidando-os para que possam atribuir o like, o joinha, compartilhar o vídeo se acharam que é meritório. Aqueles que tiverem dúvidas, sugestões, possam colocar nos comentários do vídeo. E para aqueles que confiarem no meu trabalho, possam entrar em contato comigo pelo nosso e-mail que está na descrição do vídeo, que será uma honra vivenciar esses processos integrativos com cada um de vocês. Por ora, fico aqui com a minha gratidão profunda.